Eu tenho um disclaimer que eu não li, então. Tá ótimo. Faz parte do jogo. Mas foi rapidinho de ler. Eu li 1 hora e pouquinho, 1h10, eu acho. Gente, eu só li. Aliás, podia ter adicionado o 9º capítulo, né? O 9º capítulo tem 1 página. Eu não vi. 1,5 páginas, sei lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver escutando, estamos aqui no nosso podcast mais uma vez. Não li, não gostei. A gente começou a ler agora o livro do criador do Gilbert. O livro se chama How to Fail at Almost Everything. E como é que é o nome completo? Peraí que eu agora Still Win Big. And Still Win Big. Kind of the Story of My Life. Então, como falhar em quase tudo e ainda ganhar, ainda se dar bem. Meio que a história da minha vida, né? A tradução do título. E a gente, nesse primeiro episódio aqui da discussão... A primeira pessoa que eu lembrei foi o Bolsonaro nesse título. Eu pensei no Trump. Como é que é? Com o título eu pensei no Trump, mas não tem nada a ver, né? Quando você vai ler o conteúdo. Não tem nada a ver. Mas, e aí a gente leu os 8 primeiros capítulos, né? Que parece ser muita coisa, mas não é, porque o livro, ele é além de ser uma leitura muito leve, é um livro... são capítulos curtos, né? Acho que o maior capítulo tinha... Alguém falou aí que deu 22 páginas, o maior capítulo? Não sei quem que leu. Não sei, eu li no Kindle, fico meio perdido no Kindle, eu não sei mais ou menos o tamanho das coisas. Era 22 minutos no Kindle para mim, para ler o capítulo 4. Bom, e aí... As experiências. Ele começa falando ali... na introdução, de que na introdução eu não sei se tem alguma coisa realmente relevante agora. Agora estou tentando lembrar aqui. Ele dá um resumo do livro, ele fala que ele vai dar algumas dicas de, enfim, como é que... Não é bem um livro como se dá bem na vida, não é bem isso que ele está contando. Ele está contando um pouco como foi as experiências dele levou ele a se comportar, a tomar determinados tipos de decisão. É tipo uma biografia meio... Não é bem uma biografia também, né? Mas então ele só abre o livro falando um pouco sobre o que a gente vai encontrar, e aí no primeiro capítulo ele começa a falar ali do primeiro momento que ele tem um tipo de doença, né? Ele acha uma doença lá que ele não consegue falar direito. Ele come uma sílaba, não é isso? Ele come as sílabas. Então, deixa eu só fazer ele não consegue falar com pessoas, né? Acho que esse é o ponto, né? Isso. Falei, Gabriel. Vou fazer uma intervençãozinha aqui. Tem 2 coisas que eu acho que são legais na introdução, porque, inclusive, foi a única coisa que eu li. Eu tô com o livro aberto aqui, tô lendo... Ótimo, tá fresco para você. Então, assim, ele faz um book tease que eu acho maravilhoso, que são os 9 pontinhos. E, para mim, assim, a primeira já entra com o pé na porta, que é Goals are for losers. Quem traça a meta é um perdedor. Acho maravilhoso. Ele vai dando... São 9 pontos, basicamente explicando o que resumindo o que vai ser o livro, né? E o ponto de vista dele sobre a vida, que eu acho interessante. E a outra é os 6 filtros da verdade, que eu acho que a gente devia adotar como mantra, né? Que é a experiência pessoal, a experiência de pessoas que você conhece, os especialistas, os estudos científicos, o senso comum e o reconhecimento de padrões. Esses são os 6 filtros da verdade que ele lista acho que na 5ª página do livro. Então, vale a pena. Fizeram Agora, por que você achou maravilhoso o gol ser para perdedor? Cara, assim, não é que eu ache essa frase especificamente maravilhosa, mas o fato de que ele abre o livro dele com o argumento de que traçar metas é para perdedores é, no mínimo, impactante. Como diria o meu orientador... Olha o que eu estava fazendo no início do ano, minhas metas de 2021. Eu sou um cara que vivo de metas também. Eu não entendo a premissa. A teoria dele, mas eu entendo ele, porque o que ele fala foi uma coisa que me remeteu a outros livros que eu quero comentar aqui. Os livros que ele me fez pensar que também defendem 2 dos argumentos dele são o Atomic Habits, que é os hábitos atômicos,
e o From Você gostou Good to desse? Great. Eu não gostei, não. Eu não li, mas o que eu entendo desse Atomic Habits, que eu vi várias pessoas de produtividade falando, é que ele tem até o autor tem uma frase que ele usa que é o seguinte: You don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Ou seja, você não se alça, você não vai atingir o nível dos seus goals, você vai cair para o nível dos seus sistemas que você criou. Se você não tiver um sistema que te apoie para você conseguir alcançar o seu goal, o seu objetivo, você não vai fazer isso. Porque você vai cair no seu sistema. Se o seu sistema é, por exemplo, para a gente, todo sábado a gente vai se reunir para fazer o podcast. Esse é o nosso sistema. Se o nosso objetivo fosse a gente vai se reunir 50 vezes no ano, aí já fica meio quebrado, entendeu? A gente tem que ter um sistema de como isso vai ser feito para isso acontecer. Eu gosto da teoria dele, né? Ele vem explicando mais para frente nos outros capítulos, mas eu acho o Rony só falando de goal, eu também sou um cara orientado a objetivo, assim, mas eu gosto muito da linha dele, acho que faz todo sentido por experiência própria, né? E por acreditar mesmo, de que mais importante do que o goal, porque depois ele vem com uma outra discussão que eu acho legal, que é bem curta, na verdade, ele não aprofunda muito, né? Que é a diferença entre você querer e você estar disposto a pagar o preço para chegar onde você, no goal que você está colocando. Que cada goal tem um preço. Mas a tese dele é de que o goal, ele por si só, primeiro ele é algo para você se frustrar se você não conseguir atingir, é algo que depois que você atinge, você fica meio sem rumo até você definir o próximo, e que mais importante do que você ter uma meta definida é você ter um sistema que funcione e que te leve na direção do que você quer atingir. É você ter hábitos, por sistema eu entendo hábitos e pessoas e uma estrutura que te conduza na direção. É mais importante você construir isso e você focar no sistema. Por exemplo, a gente quer ter um podcast de sucesso. Mais importante do que a meta é sistematicamente se reunir, gravar, publicar, colocar. Você ter um ritmo para isso. Você ter disciplina. Claro. E que essa disciplina, esse sistema que tem que estar na direção certa. A meta Legal. Em si, ela não vai ser atingida, ou ela vai ser adaptada, desde que o sistema esteja no track correto. Você está indo bem. Porque ele conecta Legal. Isso com uma coisa que eu também concordo muito, que é o que ele chama de energia pessoal, né? Tem até um vídeo do Clóvis, do filósofo da USP, que eu gosto bastante, que fala sobre energia. Que basicamente dá para você chamar de várias coisas. Vamos dizer assim, o Clóvis chama de tesão. É o seu momento, com quanto tesão você está. Ele fala que mais importante do que você ser goal-oriented é você ser orientado a tesão, você fazer coisas que você tem energia para fazer, que te deixam com uma energia boa, que te deixam produtivo. O Clóvis está parafraseando o Roberto Freire, né? Sem tesão não há solução. E só para ficar bem claro aqui, Clóvis, que o Marcelo está mencionando, é Clóvis de Barros Filho, o filósofo. Isso, é isso. Uhum. Essa teoria é do Freire, né? É velho pra caralho, de 87, acho. Velho pra burro, que eu lembro que em 1990 só se falava disso. Mas é isso aí, tá certo. Tá, entendi, continua. Só complementando ainda essa questão do goals, os objetivos são para perdedores, complementando o que o Marcelo falou, o que me marcou na explicação dele era justamente que quando você tem objetivos e quando você não tem processos, você passa 99% do tempo fracassando. Então, a maior parte do seu tempo você está fracassado, você não está conseguindo. Quando você atinge seu objetivo, aquele 1% do tempo, e aí acabou. Aí você vai precisar de um novo objetivo, então seu estado permanente é um estado de fracasso, que tem a ver com essa coisa da alimentação de energia, entende? E, porra, cara, eu achei isso muito pesado, achei muito forte, achei muito, concreto, entende? Muito real, assim. Você sabe que, assim, eu nado, né?
sempre nadei. Eu acabei escolhendo não ser nadador profissional, porque primeiro que não dava, porque você tem que fazer 2 turnos, né? E eu escolhi que meu segundo turno ia ser música, e não ia ser voltar para a piscina à tarde. Então, aí já me fudeu, já ficava em terceiro e quarto e tal. Mas hoje, eu nado com ex-atletas profissionais, pessoal muito bacana, inclusive medalhista olímpico, tem o Ricardo Prado, Francis Nato, tudo na minha turma, e são figuraças. E é uma coisa, acho que o esporte estabelece uma estrutura de processo muito interessante que eu levo para o resto da vida, que é qual é a sua meta? Eu quero ganhar, vamos supor, né? Eu quero ganhar os 100 metros brasileiro tal. Então, quanto que você precisa fazer? Eu preciso fazer 47 segundos 100 metros. Quanto você faz hoje? Eu faço 59. E aí, cara, a meta ela é curto prazo. Então, assim, até o fim do ano eu vou fazer 57. Né? Então, eu vou abaixar peso, eu vou melhorar minha técnica. Aí, no outro ano, eu vou para 56. Aí, no outro ano... Às vezes, não estou falando números exatos, né? Mas estou falando assim, você trabalhar com... O esporte te ensina a trabalhar com a média a curto prazo para chegar na longo prazo. Né? Pelo menos a natação, né? Não sei as outras. Mas foi um grande aprendizado para mim, assim como na música. Eu transferi isso para a música, né? Eu quero tocar guitarra, acabei me formando em guitarra jazz, então, em jazz guitar. E aí, quero tocar bebop, sei lá, Giant Steps do Coltrane, com BPM de 170 por minuto. Você começa por 120, daqui a um mês você vai para 125, você passa um ano nessa empreitada, até sua mente conseguir entender os 170. E é um sucesso pessoal, né? Eu vejo que muito do nosso mundo moderno, as metas não são pessoais. O que eu quero dizer com isso? Não estão muito relacionadas à coisa que você consegue fazer com a disciplina. Né? Qual a sua meta? Ganhar um Oscar. Puta, não é uma meta viável porque não depende de você, né? Agora, você falar, eu vou fazer um puta filme, é uma meta que depende de você. Então, qual é a sua meta? Vou ganhar a medalha de ouro. Puta, não depende de você. Talvez você consiga ser o melhor que você pode ser no negócio. Então, não sei, o esporte me ensinou muito nesse negócio de meta, assim, de processo. Acho legal assim, a abordagem dele. Ele fala mais os processos depois? Eu acho que a abordagem dele é meio assim, né? O importante é você ter essa estrutura, você ter esses seus colegas, que, sei lá, todo dia, do meio-dia a 1, vocês nadam, medem, fazem o gráfico, sei lá. Esse processo é mais importante do que a meta. Acho que esse é o ponto dele. Eu acho que o Renato pegou bem aí, né? Do goals are for losers, no sentido de que enquanto você não atingiu a meta, você é um loser. Então você está o tempo todo num estado de baixa energia que você ainda não chegou lá. E se você focar no processo, como se a sua meta fosse todo dia treinar 1 hora e todo dia calcular o seu tempo e registrar numa planilha e fazer um acompanhamento, agora você está o tempo todo winning. Desde que você execute, claro, você tem um processo. Cada centésimo você celebra, é do caralho. Isso. Exatamente. Exatamente isso. A Ohana tá com a mão levantada há muito tempão. Deixa ela falar. A primeira coisa que eu queria comentar é... Meu estômago gela toda vez que eu ouço energia usada desse jeito. Eu não entendi a frase, como que é? Ela é física, a criatura é física. Então, toda vez que ela escuta falar em energia dessa forma, ela dá uma... Tá. Não é a mesma energia, não. Não é porque eu acho que a palavra não possa ter significados diferentes em contextos diferentes, mas é porque existe uma classe muito grande de pessoas que não sabe distinguir o significado diferente no contexto diferente. E aí acaba tendo muita abertura para essa galera que vende merda, falando que tem base na física, tipo, os métodos deles, etc., por causa de energia, por causa de quântica, por causa de... Nossa, dá até medo até sei do que você está falando. Nossa! Então, assim, nossa. Tudo bem, mas vamos deixar claro que essa energia que a gente está falando aqui tem nada a ver com física.
Tem nada a ver com quântica. Não pensem nisso. Energia pessoal, eu acho que eles estão falando. Né? Estado de espírito, sei lá, ânimo, tesão. Quer dizer que existe uma classe muito grande de pessoas que tentam ganhar em cima dessa dualidade do significado da palavra. Mas mudando para o que eu queria comentar sobre o livro. Tiveram duas coisas que me chamaram a atenção na introdução, que foi a coisa do Goals Are for Losers também. E isso me lembrou muito... Eu não sei, para mim, isso é uma coisa que é bem óbvia para mim já, que faço pesquisa com experimento, né, há muito tempo. Mas, por exemplo, isso não é uma coisa tão óbvia para outros físicos da minha turma que não trabalham com experimento, necessariamente. E meu orientador, ele sempre gosta de... Quando ele vai dar física experimental na pós, ele sempre gosta de fazer um trabalho com os alunos. Ele sempre pede para os alunos proporem um projeto final com datas e metas para cada uma das datas. E eu perguntei... Uma vez eu estava conversando com ele, e eu, olhando tipo, a pilha, né, de relatórios, eu falei, mas... Você sabe que não dá para fazer o que eles estão falando que vão fazer nessas datas. Aí ele falou, eu sei, mas eles não sabem. E é por isso que eu gosto que eles escrevam, porque eu quero que eles aprendam que muito mais coisas vão dar errado no meio do caminho e eles vão ter que adaptar, e eles vão ter que reajustar o que eles querem fazer para quando eles querem fazer. E isso é parte do processo. Para mim, isso nunca foi uma questão, porque eu comecei em educação científica no segundo ano de graduação, não tinha nem 20 anos ainda. Acho que eu fiz 18. Então, para mim, isso ficou meio embutido já na minha formação pessoal e científica, sabe? Mas essa coisa de... Geralmente, toda vez que eu coloco uma meta, eu coloco já sabendo que eu não vou conseguir cumprir ela, porque eu vou ter que reajustar, eu vou ter que readaptar no meio do caminho, sabe? Porque muito mais coisas, ainda mais para projetos grandes, muito mais coisas dão errado do que dão certo. Não tem uma frase do... desculpa. Fala aí, desculpa. Não, eu ia falar só, eu acho que tem um certo quê de resiliência nisso, né? De você ter, tipo, uma ideia e as coisas que você precisa fazer para chegar nessa ideia darem errado e você readaptar, você se reinventar ou reinventar o seu planejamento, etc. Apesar de que eu também tenho dificuldade com a palavra resiliência, porque eu acho que tem sido usado num contexto um tom ruim, ultimamente, pandemia. As palavras, elas saem da ciência, vão para o mundo corporativo e elas morrem lá, tá ligado? Pode ser. A segunda coisa que eu lembrei nessa introdução foi que o quinto tópico no The Six Filters for Truth é Common Sense, a good way to be mistaken with complete confidence. E eu lembrei que tem um grande pesquisador aqui do Fermilab, que ele sempre diz, que é o Mauri, que ele sempre diz que common sense is less common than you might think. E eu acho que é bem por aí mesmo. Eu tenho um cara que ele é coach de produtividade, o que ele fala é common sense is not common practice. O que é muito verdade. Sobre a primeira parte lá do que o Hanna estava falando, eu lembrei da frase, eu acho que é do Mike Tyson, não é? Os seus planos duram até o primeiro murro acertar seu rosto, sei lá, alguma coisa assim. Que ele fala da luta de boxe, né? O cara faz um plano de luta e ele entra. O plano dele é válido até o primeiro murro entrar na cara dele. E aí, beleza, agora não tem mais plano. Essa é Everybody has a plan until they get punched in the face. É isso, não é isso? É maravilhoso. De quem que é? Do Mike mesmo? Mike Tyson no auge. Acho que é do Mike Tyson, acho que é do Mike Tyson. Isso tá no documentário dele, assim, ele no auge, aquele auge do início dos anos 90, final dos 80, início dos 90, que ele tava derrubando todo mundo em 10 segundos. E aí o pessoal falou, não, porque o seu adversário tem um plano, não sei o quê, velho. Todo mundo tem um plano até eles levarem um soco na cara. Muito bom, cara. Maravilhoso. Eu fiz uma, assim, agora minhas anotações estavam meio bagunçadas, mas aqui eu tinha um highlight aqui. O que foi que me conquistou na introdução do livro? Que eu falei, que livro da hora. Ele falou o seguinte, que
ele está perguntando, ele tá fazendo uma reflexão sobre o que levou ele a ter sucesso. Ele é escritor do Gilbert, ele ganhou dinheiro fazendo isso, ele é conhecido mundialmente. E aí ele fala, será que o meu sucesso é resultado de trabalho, de talento, ou foi só um equilíbrio acidental dessas coisas? Né? Aí ele responde, ele fala assim, tudo que eu sei é que eu persegui uma consciência, uma estratégia consciente de gerenciar as coisas que estão acontecendo na minha vida de forma que fosse mais fácil a sorte me encontrar. E por que eu acho isso maravilhoso? Assim, porque que isso é uma coisa que ele vai espelhando ao longo do livro. Ele é muito realista, ele é quase cínico. Ele é um cínico que não escapa, entende, para a depressão. Ele é cínico realista, né? Eu faço uma brincadeira com a galera aqui, porque tem muita galera cínica aqui. E aí, assim, todo cínico fala que ele é realista, né? E esse cara, ele é um cínico que ele não descamba, né? Então, ele trata essa coisa da sorte, ele considera a sorte parte do processo. Né? E eu acho que isso é fundamental, entende? Isso é ser realista, a gente saber que nós não somos as melhores pessoas do planeta, que os nossos acertos não são só nossos, os nossos erros não são dos outros, né? Mas é que uma parte dos nossos acertos é resultado de sorte. Eu gosto muito de como ele aborda isso de forma sincera, né? Eu acho cut the bullshit, entendeu? Tipo, qual que é a real aqui? A real é que eu tive sorte na vida. Não vem com essa de que eu sou o melhor cara do mundo, mais talentoso do mundo e que todo o meu sucesso é resultado do meu esforço. Estilo, vai levar ponto lá, sabe, né? quem tem uma frase muito boa sobre isso, cara, é o Pelé e o Obama. O Obama, no recente David Letterman entrevistas do Netflix, o Obama perguntou o David Letterman perguntou para o Obama o que levou a ele a ser presidente. Ele falou, cara, eu sou, sei lá, eu acho que ele usou a palavra sorte, né? Ele falou, eu sou um cara relativamente inteligente, fiz lá, me esforcei para burro, tal. Mas ele vira e fala assim, mas para daí eu achar que foi isso que determinou, eu não posso fazer esse jump. Achei muito foda, né? Um cara falar isso sendo presidente. E o Pelé no Jô Soares, cara, eu nem sei falar se era no SBT, na Globo, quantos mil anos faz, 30, 20 ou 10, falou o seguinte, é muito boa essa frase do Pelé, porque ele fala na terceira pessoa, né? Então ele falou, o Pelé jogava muita bola, mas as coisas que aconteceram na vida do Pelé não dá para falar que foi o Pelé que fez. É muito bom essa frase, né? Tipo, eu joguei bola, velho, mas caralho, a bola cair na minha mão na final e eu ter 18 anos e todo o resto da minha carreira. Ele fala, não sei o que é, uma coisa que não tem essa coisa de quanto mais eu treino também. Mas tem essas frases muito boas de poucas pessoas que estiveram no poder e acho que tiveram um glimpse de que não se trata do esforço delas. Não se trata só, ou do talento só, né? Bom, aí ele começa aí... A Déia tá com a mão levantada e a Rona acabou de levantar dela também. Desculpa, vai lá, gente. É que eu não estou acostumado aqui com esse negócio de levantar a mão. Vai lá. Eu estava escrevendo aqui os pontos que eu queria falar. Então, essa questão, isso me fez lembrar agora, eu não sei quem falou essa frase, acho que meu pai fala que era o Bernardinho, mas é aquela frase de quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Que é exatamente o que esse autor está falando. Né? Exatamente. De que você tem que... E o que o meu pai me falava sim, sorte é importante na vida, mas você tem que estar pronto para quando a sorte bater. Se você não estiver pronto, que é o que ele fala também no livro, né? A questão do timing. Timing é a coisa mais importante. Tipo, ele pode ter tido a ideia maravilhosa, ele falou que ele investiu numa empresa que fazia vídeos, né, para qualquer pessoa no mundo poder botar vídeo na internet, né, quando a internet estava começando a funcionar. Aí ele fala, YouTube depois foi comprado pelo Google por tantos milhões de dólares. Eu não investi no YouTube, eu investi numa empresa anterior ao YouTube.
A diferença entre essa empresa e o YouTube é que o YouTube teve o timing certo. O preparation é a fórmula, né? Success é preparation e timing. Preparation meets opportunity, né? E essa frase se ele atribuiu ao Bernardinho, se eu não me engano, é de um golfista norte-americano. Pode ser. Do início do século XX, que falou isso depois. Mas aí a outra questão que eu queria falar, essa questão da sorte, existe um estudo, e eu esqueci qual foi o local que fez esse estudo, mas fizeram uma simulação em pessoa com dados, né? Fizeram uma simulação em computador, e eles botaram assim, essa pessoa vai começar com tanto dinheiro, vai ter tal família, blá, 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 e fizeram um estudo em que vai rodando e vão acontecendo eventos aleatórios para cada uma dessas pessoas. Então, assim, essa pessoa tem tal skill, ou essa pessoa adquiriu tal skill, para ver o que é mais importante. Você realmente, estudar muito, trabalhar muito, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, ou é sorte, você não ter eventos ruins acontecendo com você e você tendo mais eventos bons acontecendo. E no final, depois de rodar várias simulações, o efeito encontrado foi que sorte é o elemento que mais determina se você vai ser bem-sucedido na vida. Assim, e claro, se você começar um pouco mais à frente, você provavelmente, né, não vai terminar sua vida muito ruim. Mas se você começar lá atrás e você tiver muita sorte, você vai ficar à frente de quem já começou muito à frente de você. E o contrário acontece. Então, sorte é muito importante. Mas aí eu gosto do que esse autor falou de que sorte é importante, mas que também você tem que criar os sistemas para aumentar a chance da sorte te encontrar. Eu acho que, assim, pensando nesse tema, assim, sorte, preparação e tudo mais, é possível que com sorte você, sei lá, jogou na loteria e você fique milionário, né? Mas poucas pessoas vão ter esse tipo de sorte. E eu acho que se você se prepara no momento que a sorte aparece, você está pronto, você se enquadra nesse padrão. E eu acho realmente que faz muito sentido você pensar nessa coisa. E você fica sempre pensando assim, eu não consegui isso porque eu fui azarado, eu não consegui isso, ou então aquela pessoa conseguiu isso porque ela teve muita sorte. Cara, você está desmerecendo o esforço monstruoso que as pessoas normalmente fazem para chegar ao lugar onde chegaram, entendeu? Assim, atribuir o sucesso apenas à sorte é um reducionismo absurdo. E eu até vou complementar em cima disso, Gabriel, com relação a que você falou do cara ganhar na loteria, né? Uhum. Acho que tudo bem, tem sorte aí, mas eu acho que sei lá, pelo menos eu tento ler o contexto do livro, não como tipo, o cara ele conseguiu construir algo que gera dinheiro para ele, não foi tipo jogar na loteria ou o dinheiro dele não veio de uma coisa específica que ele teve um evento de sorte. Eu acho que, na verdade, até avançando mais para os outros capítulos, ele conta uma série de fracassos ou momentos em que a sorte não bateu a porta dele, mas ele estava tentando encontrar a sorte. E não simplesmente, sei lá, jogar na loteria. O que me parece assim que, então eu vou jogar toda semana na loteria que eu vou ver se a sorte me encontra. E não é isso, não é esse o ponto dele. Acho que ele não passa por isso, entendeu? Não é ganhar uma bolada de dinheiro por causa de um tiro certeiro. Acho que é bem mais complexo. Mas deixa a Ohana falar aí, que eu também não gosto muito do esquema de mãozinha, não. Eu tenho dificuldade aqui de seguir. Vai lá, Ohana. Eu ia comentar que tem um livro, que talvez, eventualmente, a gente possa ler, que fala só sobre como esses fatores de sorte ajudam no sucesso em várias áreas, que não é necessariamente sorte, mas às vezes são fatores que vão muito além da capacidade de controle de uma pessoa. Por exemplo, a data de nascimento de jogadores de beisebol determina muito mais o sucesso deles do que outras coisas, sabe? Umas coisas sim, o Outliers, você está falando do Outliers? A outra coisa que eu ia comentar é que é engraçado que isso é um tema recorrente com a minha terapeuta. Eu tenho um problema oposto do que tinha sido comentado no início aqui, que
quase todos os grandes jumps que eu tive na minha carreira foram pura sorte. Pura sorte. Foram oportunidades que caíram no meu colo e eu agarrei a oportunidade e fui, né? E justamente por isso, eu tenho muita dificuldade de aceitar que eu mereço estar onde estou com a posição que eu tenho hoje. Defina pura sorte. Pura sorte, para mim, é o que o Gabriel falou, acertar o bilhete da Mega Sena. Pura sorte é, por exemplo, a área de pesquisa que eu estou hoje, que é uma área que está ganhando muito, tem ganhado muito financiamento, etc. Eu não queria trabalhar nessa área. E acabou que eu fiz um trabalho de favor para um pesquisador e acabei caindo nessa área. Logo depois, o pesquisador perguntou se eu queria vir para uma posição de estagiária para o Fermilab. Vim, conheci um monte de gente. Acabei conhecendo meu orientador do doutorado. E tudo, tipo, uma reação em cadeia que foram coincidências. Não foi... É óbvio que eu estava preparada, era óbvio que eu estava ali fazendo, tipo, um trabalho bom. Ok, nem sempre eu estava bem preparada, às vezes eu tive que correr atrás. Eu agarrei a oportunidade e falei, depois eu me viro para dar conta, sabe? Mas acho que a minha carreira foi muito mais uma sequência de oportunidades que apareceram e eu ter a cara de pau de falar, eu me viro e faço, sabe? Do que qualquer outra coisa. E eu tenho dificuldade de aceitar que eu mereço justamente porque foi quase que sempre a cara de pau. Eu concordo com a Ana, e eu tenho uma história bem parecida. E o Renato é bem envolvido nessa história. Que o Renato e eu, a gente estava fazendo mestrado juntos. E eu estava concorrendo para conseguir um orientador na área de marketing, que era a pessoa mais concorrida para ter orientador, e ele me rejeitou. E aí eu fui falar com o Renato, por que você não vem estudar com o meu orientador? E foi assim que eu acabei estudando com o nosso orientador em comum, que virou um super amigo nosso. Eu conheci o meu marido através dele, e hoje eu tô aqui por causa disso, porque dei sorte de o cara ter me rejeitado, e isso sem contar que eu dei sorte de escolher um cara para ser meu orientador na graduação também, que me sugeriu fazer mestrado, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. E de eu começar 1 ano mais tarde, porque eu perdi o deadline, porque quando meu orientador fez essa proposta, eu já tinha passado a época de fazer a prova para conseguir entrar no mestrado, então eu tive que esperar 1 ano. E foi assim, foram... Mas calma aí, mas eu tenho 2 comentários sobre isso, assim. Um é que eu acho que a assumption de linearidade é totalmente falha, não faz nenhum sentido. A assumption de que sei lá, o que significa trabalhar bem, ou fazer bem, ou... acho que o fator sorte ele é fundamental. Mas eu acho que, assim, eu até olho, assim, vejo o que a gente está falando, acho que todo mundo vai ter, ou quase todo mundo vai ter uma história parecida, assim, de sorte, né? Eu nem faculdade queria fazer, não estava nos meus planos nem fazer faculdade. Eu terminei o doutorado. Quando eu me formei na faculdade, eu nem pensava em fazer mestrado. E a sorte me levou ao mestrado. E o mestrado, naturalmente, me levou ao doutorado. Mas eu paro e penso assim, sei lá, você, Ideia, e até eu vou falar da Ohana, eu conheço mais a história da Ideia do que da Ohana, né? Mas quando você chegou lá, que você foi rejeitada na hora, não deve ter parecido muita sorte, né? Deve ter parecido azar. E aí, quando você chegou lá, que você foi trabalhar com o nosso orientador em comum, você fez um bom trabalho, né? Nesse momento foi menos sorte e mais preparação. A Ohana, quando ela chegou lá para fazer... Primeiro, ela aceitou trabalhar voluntária lá, ajudar alguém, pelo que eu entendi. E depois ela fez um bom trabalho. E quando você... Tudo bem, mas não é querer. Assim, para mim é uma conjunção. Por que é linear, né? E quando você chega onde você chegou, você está fazendo um bom trabalho. Senão o nego tinha te dispensado. Tem uma junção aí, eu concordo muito com o Rony, que pura sorte é ganhar na loteria. Sem querer. Não foi nem você que jogou. Eu joguei pelo Rony, ganhei e falei, Rony, ganhei na loteria para você. Aí é pura sorte. Então... eu acho que o conceito... Desculpa, termina primeiro, depois eu... Não, vai lá, pode interromper, não tem problema não.
Eu acho que o conceito que vocês estão usando para a sorte está equivocado. Tanto da Ohana quanto da Andréia. Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que isso é a vida. Você está... Esse tipo de exemplo, assim... eu estou na faculdade, aí eu... Mas, veja, você está numa faculdade de uma coisa que você está estudando, que você se predispôs a estudar, se predispor a ir na escola. E aí, naquele lugar específico, com aquelas pessoas do seu meio ambiente que você selecionou, as coisas acontecem. Você se dá melhor com um cara do que se dá com o outro. O cara tropeça, não pode ir na reunião, você tem que ir no lugar. Isso chama vida. O outro ficou doente, você entra no lugar e aí você vê, você ganha uma posição. E assim vai. Isso é para todo mundo. Eu acho que eu tive uma história de demorar muito, muito, muito tempo para começar a ter um dividendo na vida e tal. E eu vejo um certo... eu sempre lutando e esses eventos que vocês estão descrevendo acontecendo, mas aí não dá certo no final, não é completo, não é, enfim... Eu fecho o contrato, mas não fecho, a empresa falha, eu vou para outro lugar, etc. e tal, até conseguir, depois de, sei lá, 20 anos, ter um desses daí que derem certo. Mas eu considero vida, eu acho que a sorte é esses exemplos mesmo que a gente escuta, mesmo de amigos meus que dentro do segmento se consideram sortudos. Eu tenho dois amigos que abriram uma agência, tinha um sócio entre eles que era mais famoso, pegaram uma conta de uma rádio, imagina a rádio, gente, não paga nada para a gente publicidade. Pegaram uma conta de uma rádio, só que aí um desses sócios era conhecido de um cara de uma empresa de carro famosa que estava cansada da agência de publicidade dela. E ela virou e falou assim, se você me atender e tal, a gente vai para você. Enfim, uma história longa. Mas esses dois colegas não tinham nada a ver com essa história, eles só chamaram o cara para ser sócio. E aí tinha uma conta de rádio, todo mundo pondo lá 10 mil por mês para a agência ficar viva, e de repente entra uma conta de centenas de milhões por mês, por ano. Mesmo isso, eu acho assim, é legal, mas não chego a achar que é sorte, porque os caras estudaram, eles estavam prontos, eles abriram uma agência de publicidade, e todas as histórias de grandes clientes entrando em uma agência pequena são assim, todas. Não tem ninguém que vai bater na porta de uma grande e aí fica lá sofrendo 5 anos e ninguém respondendo, e o cara dorme na porta da empresa. Não existe isso. É tudo esses relatos que vocês estão falando para mim aí. Eu acho que sorte é na Mega Sena mesmo. Não, sim, mas eu acho que a gente está tendo, então, uma divergência na definição de sorte e uma divergência de achar que você falar que sorte completamente anula o fator de você trabalhar duro, de você se botar em situações que vão aumentar a sua chance de ser bem-sucedido, que é exatamente isso que o autor fala. O autor fala, sorte é importante, mas você tem como aumentar as chances da sorte bater na sua porta. E o que você está falando o fato de eu estar no mestrado, claro que era um local que era mais propício para eu ter sorte, né? Porque eu estou me envolvendo com pessoas que provavelmente vão ser bem-sucedidas, eu estou me botando em situações que vão abrir mais portas para mim, ou seja, vão aumentar a minha sorte. Mas a minha definição de sorte são eventos aleatórios ou randômicos que têm um efeito positivo na sua vida. Então, por exemplo, eu ter escolhido a faculdade que eu fiz na época, apesar dos meus pais serem contra eu ter feito aquilo. E eu escolhi isso com a cabeça de uma pessoa de 18 anos, tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Entendeu? Foi muito aleatório. E foi uma coisa que fez com que eu fui para aquela faculdade, que era uma faculdade que meus pais nunca queriam que eu tivesse ter feito, e porque eu fiz aquela faculdade, eu conheci o meu orientador da graduação,
E por causa do meu professor da graduação, eu resolvi fazer um mestrado que ninguém na minha família tinha feito. E minha família foi super contra fazer um mestrado também. Na hora que eu fiz o mestrado, eu me candidatei a 2 faculdades, passei nas 2. Eu escolhi de novo a mesma, apesar de ter pessoas falando para eu fazer a outra. Escolhi também de maneira meio que aleatória. Eu queria ter tido um outro orientador no mestrado, e esse orientador me rejeitou. Aí eu encontrei um outro que, por sorte, me abriu a porta para a área de ciência da computação e abriu e me apresentou para o meu atual marido. Então, Andréia, posso fazer um pequeno parênteses? Assim, eu tipo assim, não tô falando assim, eu tomei decisões boas que aumentaram a minha sorte. Eu vou te contar um pequeno parênteses de um amigo meu, que aos 20 anos, eu nunca tive perfil do que o homem chama de guerreiro. Eu nunca tive esse perfil de ser o cara que vai na balada e fica lá, e vai uma não, vai outra não, vai outra não. E eu tinha muitos amigos que tinham esse perfil. E um belo dia a gente chegou, eu e um amigo, e estava um colega nosso que era o perfil do guerreiro, toma todas e vai lá e tenta quantas forem até. E o cara estava com uma gata, assim, inacreditável, né? E a gente chamou ele e falou, velho, o que aconteceu, velho? O que você fez para conseguir essa gata? Ele falou, cara, eu acho que foram 40 minas, mais ou menos, que eu tentei até chegar. Estava bebaço, já estava na 10ª tequila e, por acaso, a 40ª era aquela mina. Isso que você está me falando é um pouco isso. Você foi para a faculdade, você tentou, o cara falou não, você vai para outra. E, eventualmente, dentro de sorte e azar, a sorte o dado vai dando certo, a cada 10, um vai rolando. E eu não sei, eu acho que é a resiliência, que é o trabalho, que é... E aí entra também uma coisa muito curiosa, que é a coisa mas eu acho assim, eu vou dar, então, o outro exemplo, porque, por exemplo, quando eu falo que é sorte, é porque tiveram casos de pessoas na nossa turma que tiveram experiências desastrosas com os orientadores deles, entendeu? Então, assim, foi muita sorte a minha eu ter escolhido uma pessoa com a pouca informação que eu tinha que me levou a ter resultados positivos. Então, foi um evento aleatório, que foi completamente aleatório. O Renato sabe que o jeito que eu escolhi o meu orientador foi completamente aleatório depois. E deu super certo. Então, é isso que eu falo. Foi assim, um evento aleatório que teve um outcome positivo. Teve um resultado positivo. É isso que é sorte. Que você não a sua comparação não é boa. Você sabe como eu conheci o orientador? Eu estava numa aula dormindo. Ele deu uma palestra Ele fez uma apresentação lá de 10 minutos, que eu dormi inteiro. Eu não vi nem ele entrar na sala, nem ele sair da sala. E o colega que estava do meu lado me acordou, virou e falou, caraca, meu irmão, você viu que maneira a palestra? Eu falei, teve palestra? E ele falou, pô, aparece, vou lá falar com ele hoje, vamos. Eu falei, pô, não dá. E não deu por, sei lá, umas 4, 5 semanas, e esse cara ficava me insistindo, vamos lá. Um dia ele me arrastou para a sala e foi assim que eu conheci o nosso orientador. Assim, totalmente... Quem foi o cara? Você apresentou? Falamos nomes? Foi um colega do mestrado. Deixa eu falar um pouquinho o que vocês estão falando. Que foi orientando dele. O Rony falou um pouco aí que ele chama isso de vida e tudo mais. Isso está me lembrando muito a palestra do Steve Jobs, quando ele fala de conectar os pontos. Quando ele fala do curso de caligrafia dele, que foi completamente aleatório. Hoje a gente tem boas caligrafias no computador, principalmente porque, enfim, também teve o fato do Windows ter roubado a caligrafia do Mac. E hoje, se temos boas caligrafias no computador, foi graças ao aleatório curso que ele fez de caligrafia. E ele termina essa palestra falando sobre conectar os pontos, que você só consegue conectar os pontos olhando para o passado. Você olha para toda a sua vida, todo o seu trajeto, você consegue conectar todos eles e traçar uma linha e dizer, tá bem,
isso aqui me levou a certas coisas e tudo mais. Entendo isso. Acho muito interessante essa coisa de olhar para o passado. Quando você olha para o futuro, é difícil você entender. Quando a Déia falou, eu estava lá, aquele não me trouxe. Você não sabia isso naquela hora. Hoje você olha para trás e você fala, legal, aquele não me trouxe. E a outra coisa que eu ia falar é que é interessante vocês falando das coisas, enfim, boas que aconteceram, a quanta sorte aconteceu e tudo mais. Mas, primeiro, por exemplo, quando vocês falam assim, que sorte encontrei esse orientador, vão ter outras pessoas que vão falar o contrário, que é que sorte que eu não encontrei esse orientador, porque essa experiência para mim foi ruim. Então, é difícil classificar quando você pega só os pontos bons da sua vida, você fala, nossa, quanta sorte eu tive. Mas você não está olhando os pontos ruins. E a gente tem uma penca de histórias ruins, de coisas, enfim, ruins que aconteceram, que a gente também nunca vai saber se elas, o fato de elas terem acontecido foram boas ou ruins. A gente não vai saber isso, porque é uma cadeia de cis que a gente só tem a visão do caminho que a gente seguiu. Mas a gente não tem a visão, por exemplo, a gente fala assim, que bom que eu tenho sorte que eu estou na posição que eu estou hoje. Aí você não sabe se você tivesse seguido o caminho, se estaria muito melhor ou muito pior. A gente nunca vai saber disso. Perfeito. Isso que eu ia falar. Eu queria colocar, inclusive, isso, porque a Andréia hoje podia estar casada com, todo respeito pelo Eric, podia estar casada com o Brad Pitt aí, ó. Podia estar casada com o Brad Pitt, né? Eu acho que na Califórnia. Foi isso que eu quis dizer, pode ir. Não sei se é melhor ou pior, tá? Não sei se é melhor ou pior, não tô dizendo, tá? Mas assim, é um counterfact. A gente não falou isso, não. Não, e vou deixar aqui, que eu acho que isso traz para um outro ponto do livro também, só para puxar o livro aqui na discussão. Vamos lá. Que é o seguinte, ele fala, né, dos 6 filtros da verdade, que o Gabriel falou, que eu também achei fantástico, que ele fala 6 fontes de verdade, entre parênteses ele coloca os seus vieses, né, os seus problemas. Sim. É exatamente isso, né? Não tem contrafactual, né? Mas eu marquei aqui, logo depois que ele coloca os padrões, ele escreve assim, o mais próximo que a gente pode chegar da verdade é a consistência. Eu achei muito interessante essa frase, né? Sei lá, eu consistentemente vou acreditar mais na ciência, eu consistentemente vou acreditar mais justamente porque qual é a verdade? Ou qual é o contrafactual? Ou como é que a gente sabe onde a gente estaria ou deixaria de estar para cada sim ou para cada não que a gente falou ou recebeu. Né? Para cada não você podia ter dado de novo, sei lá, só isso. Mas aproveitando o gancho do... Foi uma das poucas frases que eu marquei no livro, que foi essa coisa de o mais próximo que a gente pode chegar, que eu marquei na introdução, que a gente pode chegar da verdade é a consistência, né? Eu achei bem legal. Aí eu queria aproveitar o gancho do Marcelo aí e voltar para o livro mesmo, e aí ele começa os 2 primeiros capítulos, a gente passa pela introdução, ele dá um geral, eu esqueci um pouco da introdução, mas assim, ele dá uma geral ali na introdução do que ele vai falar no livro, ele tem esses ganchos aí ele começa o primeiro capítulo falando da história que ele teve uma doença lá, que travava, ele não conseguia falar direito com estranhos, né, uma coisa dessa, não sei especificamente qual é a doença. Ele abre-se, fala um pouco do drama da doença, mas ele não conclui, ele só abre essa história, acho que ele vai retomar mais para frente, e ele fala assim, aí a busca dele por tentar resolver essa questão da doença levou a uma busca que entrelaça com o desenvolvimento da vida dele. E aí ele volta alguns passos, mas assim... Não, mas eu acho que a introdução que ele fez, que ele não... Ele já era famoso na época da doença. Já era famoso. O que ele quis mostrar com a introdução é que ele estava com esse problema de não conseguir falar com pessoas, ele conseguia falar com animais, ele conseguia cantar, se ele quisesse, ele conseguia falar textos decorados, mas ele estava com algum impedimento psicológico que fazia com que ele fisiologicamente não conseguisse falar. E aí o que aconteceu ele, como cartunista, ele também tinha trabalhos como dar palestra. E ele tinha uma palestra agendada e ele estava com esse problema que impedia ele de falar. E ele falou, mas eu maluco do jeito que eu sou, e com as lições de vida que eu tinha, de que eu tenho que falhar, eu tenho que me botar em situações de risco, eu, concordei em deixar o evento prosseguir. Eu, em vez de cancelar o evento, eu falei, vocês querem cancelar? O pessoal falou, não, a gente está a fim de arriscar. Beleza. E você, leitor, pode estar pensando, que maluco faz isso? Que maluco está com problema de fala e resolve continuar com o trabalho da palestra? Problema de fala é um jeito gentil, né? Ele não conseguia falar, né? Bem grave, né? Eu vou mais além, André. Que pessoa se colocaria numa situação em que ela
sabe que ela pode falhar mesmo, de verdade. Mais do que falhar, ela pode ser totalmente humilhada, né? Acho que esse é o ponto, né? E aí é aí que ele volta para o passado e explica o que minha vida me ensinou que faz com que eu pense nisso de uma maneira positiva, que faz com que eu esteja disposto a correr esse risco e me botar nessa situação. Então é por isso que a introdução é importante. Eu acho que depois do capítulo 8, talvez ele volte para isso, para falar o que mais aconteceu. Mas ele fala também no capítulo que ele se preparou, né? Ele tentou decorar o texto que ele sabia que ele conseguia cantar, por exemplo. E ele conseguiu fazer o discurso dele, ele conseguiu fazer a palestra. E deu certo. Mas foi um risco tremendo que ele correu. E ele queria poder testar em quais condições ele tinha esse problema. E é isso que ele viu. Ele viu que aquilo podia dar muito errado? Podia, mas era uma grande oportunidade para ele entender melhor o que estava trazendo. Só para colocar em contexto quem está ouvindo, porque o Rony não leu o livro, o Dar Errado era uma palestra para 1000 pessoas. Realmente se colocar numa situação extremamente complexa. E ele já era bem conhecido. E ele já era muito famoso, Pelo que eu entendi, já era bastante famoso, Vai lá, Rony. Termina aí. E aí, essa é a coisa, tipo, ele viu aquilo como pode dar errado, eu posso sair humilhado, etc. Pode, mas é uma grande oportunidade para eu entender melhor o que está acontecendo comigo e resolver o problema. Então, ele entendeu aquilo como um outro ponto para ele entender melhor o que estava acontecendo com ele. Era uma oportunidade para ele entender melhor o que estava acontecendo com ele. Eu acho que isso mostra, ele não falou isso com essas palavras, mas existe uma filosofia que é de fail forward, você falhar para frente. E é isso que ele estava fazendo, e é isso que ele adota na vida dele. E isso que o Rana falou é exatamente isso. Ele queria aprender com aquela situação, se ele falhasse, ok, beleza, eliminei essa possibilidade, como é que eu posso resolver isso? Vamos continuar falhando até achar a solução. Eu tenho... Fala aí, Rony, desculpa, depois eu falo. Não, fail forward é uma expressão muito boa. E só uma correção do que a Paty falou, o Jobs, ele no Connecting the Dots, ele fala que a caligrafia não é que gerou as opções de caligrafia do Mac. Ele considera que a aula de caligrafia levou ao Mac, levou à Apple. A preocupação com o design. A preocupação com o design. É muito maior, né? Aquela aula, ele vendo em retrospecto. E outra coisa que é também a jornada do herói, do Campbell, que se assimila muito a isso. Quer dizer, o cara, quando a gente está seguindo nosso caminho, essa coisa de falhar vira um aprendizado para o herói, na jornada do herói. Aí ele ganha um machado do fulano que não sei o quê. É um retrato da vida de quem é herói o suficiente para seguir seu caminho, falhando, errando. É um arquétipo. Enfim, arquétipo. Não tem o mito de um vencedor invicto. É uma coisa não existe, né, cara? A gente não se identifica com esses. Mas ele fala isso no livro até, né? Porque no livro ele vira e fala que eu tô aqui para falar dos meus fracassos e não das minhas vitórias. Perfeito. Eu tô aqui para contar. Mas essa coisa do fracasso também, do fail forward, eu não conhecia a expressão, achei bem legal. E acho que tem uma questão aí muito que toca ali na filosofia, né? Que é o que cada um entende por fracasso, né? Sei lá, você vê assim, a pessoa foi casada por 15 anos e divorciou. Fala, o casamento deu errado. Não, na minha leitura deu certo por 15 anos e depois não deu mais certo. Sei lá, eu tive uma empresa no Rio por 10 anos. A empresa deu errado porque eu saí dela. Não, ela deu certo por 10 anos e depois ela não deu mais certo. Então, é só uma questão de perspectiva do que é fracassar e do que é aprender ao longo do processo e entender que as coisas mudam e que algo que funcionava hoje não necessariamente vai funcionar amanhã e as pessoas mudam. E a gente tem uma visão muito, muito romântica da vida, né? Esse é tudo ou nada, né? Que não é só... me parece uma pandemia coletiva de uma visão romântica, né? Isso que você está falando, eu ouço muito falar.
separei, 23 anos de casado, que fracasso. Você fala, caralho, velho, que frase é essa? Né? Ou, porra, tem isso que ele falou, né? Tive minha empresa, né? Isso tudo fatos assim que são ao meu redor, eu estou falando fatos verídicos, né? Assim, que eu escutei. Pô, 35 anos de empresa e fali, que fracasso. Fala, velho, que visão romântica é essa, né? Assim, a vida não é isso, pô. Imagina considerar isso um fracasso. Eu concordo, é bem romântico, né? Sei lá, é um amor para a vida, é uma empresa para a vida, é uma carreira para a vida. Acho que isso leva a muita dificuldade, porque a vida é muito mais complexa, e aí quando você tem que mudar, ou acho que o próprio Rony aqui já relatou algumas vezes que teve que retransformar a carreira, toda a dificuldade que isso vira se você acredita na visão romântica absolutista, né? De que existe uma verdade, existe... É mais que só uma carreira para a vida, um amor para a vida, é você acreditar que o que você quer com 18 anos é o que você vai continuar querendo, é como se você acreditasse que você não vai mudar mais. O que você pensa em 18 anos, você vai continuar gostando e pensando com 20, com 30, 40, com 50. Isso fala justamente para aquele primeiro ponto que ele introduziu na introdução. Olha que redundância maravilhosa. Introduziu na introdução. Boa. Boa, maravilhoso. Que ele trouxe na introdução, que é o Goals are for Losers, né? Essa ideia de que o objetivo do casamento é ficar junto até o final da vida, ao invés de ser feliz todo dia. Sei, boa. O objetivo de ter uma empresa é que essa empresa seja o meu sustento para o resto da vida, ao invés de ser uma coisa que me traz uma sensação boa enquanto eu trabalho nela. Perfeito. Ele vai voltar nesse tema nos capítulos adiante. Assim. Obrigado, meninas, por me ajudarem aqui. Calma aí, Renatão. O Rana ia falar aí. O Gabriel mensterrupt ela. Não, na verdade, eu já estava com a mão levantada e ela estava me interrompendo, entendeu? Desculpa. Bom, o que eu ia comentar é que eu acho que o maior dano dessa visão romântica é a ideia de que isso diz algo intrínseco sobre você. Falhar diz algo intrínseco sobre você. E Perfeito. Não necessariamente que isso te dá uma informação sobre uma situação específica e você usa aquilo como informação para o que você vai fazer depois. Eu vou ter que sair logo, mas eu queria comentar aqui uma das coisas que é uma coisa... uma percepção que eu tenho, e eu posso estar equivocada, mas a maior parte das pessoas que eu encontrei na minha carreira acadêmica em física, que tinham notas perfeitas na faculdade, que eram tipo os top alunos, geralmente eles não continuam na carreira de física, justamente porque eles estão tão acostumados, e a impressão que eu tenho, eu posso estar errada, mas a impressão que eu tenho é que os melhores alunos na minha área geralmente estão tão acostumados a ter notas perfeitas, a terem uma performance perfeita, que quando eles entram na pesquisa e eles começam a ter que lidar com um experimento que erra o tempo todo, que eles têm que reajustar o tempo todo, etc., eles ficam tão frustrados que eles não conseguem continuar. Porque eles pensam, nossa, eu sempre fui ótimo e agora não sou mais, então é melhor eu ir para outra coisa. Entendeu? E eu vou complementar nisso, Hanna. Eu dei aula num curso preparatório para vestibular do ITA e do IME no Rio. E eles pegavam os melhores alunos das melhores escolas e colocavam lá, davam bolsa e colocavam na mesma sala. E o efeito era muito parecido, assim, porque o que acontece? O cara está acostumado a tirar 10 em tudo. Então, primeiro você dá uma prova pro cara, o cara tira 2, ele começa a se achar um burro. E aí, o cursinho descobriu depois de um tempo que ele tinha que pagar psicólogo para os alunos. Porque mesmo pegando os melhores alunos, sempre vai ter o primeiro da turma e o último da turma. E os últimos N% ali, eles se sentiam burros e abandonavam a escola, paravam de estudar. E eles se sentiam extremamente frustrados, porque eles sempre foram os melhores a vida inteira deles, e pela primeira vez eles entraram em um ambiente onde eles não eram os melhores. Tinha alguém melhor que eles. Onde melhor é uma palavra completamente estranha, mas ali é representada pela nota, né, de uma prova, ou de um conjunto de provas. Então, assim, essa coisa é bem, bem complexa. Desculpa. Ao longo da minha carreira, o que eu reparei, tanto nas turmas da graduação, quanto mestrado, quanto doutorado, é que geralmente os melhores não continuam, os piores não conseguem realmente acompanhar porque tem falhas maiores que eles precisam corrigir. A galera que continua
que vai pra frente é a galera ali do meio, sabe? Cara, sabe um negócio que eu acho engraçado, assim, que tem um efeito muito parecido, né? Não lembro quem foi que me falou isso, mas é a galera da EPICAR, que é a galera que forma a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que prepara os pilotos de caça do Brasil, né? E a lenda é que o 01 e o 02 nunca chegam a piloto, porque os caras têm que trabalhar e ler tanto para ficar na primeira e segunda posição da turma, que eles podem com a visão. Então, eles não conseguem fazer o exame preparatório, não passam na linha nunca. Então, assim, olha o unintended effect de uma competição interna, né? Que coisa maravilhosa. Assim, você se dedica... Não, mas aqui a gente tem um counterfactual para isso, né? Porque a gente tem um 01 aqui, né? O Marcelão era 01. Não, mas o 01 não é... Mas o Marcelão nunca ia ser piloto de caça, né? Mas tá aqui também, né? Careca, gordo. Também. Comendo sucrilhos, devia estar comendo manga. Eu adoro sucrilhos. Não fala mal de sucrilhos. Não, mas o que Tipo o quê? não é que o 01 e o 02 não vão ser bem-sucedidos na carreira militar. É só que eles não vão cumprir o objetivo principal da escola, que é formar pilotos de caça. São maravilhosas histórias anedóticas, mas são maravilhosas histórias. Cuidado com a generalização. Não, mas é o que eu falei, assim, eu ouvi alguém, assim, faz tanto tempo que eu nem lembro quem foi que me falou essa porra. Tem selection bias, tem coisa pra caralho, tem que tomar cuidado com isso, mas são evidências. Eu vou só fazer uma correção. Eu sou 01 do curso de computação. O 01 global do meu ano é o Rafael aqui do nosso grupo também, que não tá aqui hoje. É mesmo? Caralho. Acho que ele... Eu não sei as notas, não, mas é ele. Ele é o geral. Eu sou o 02 geral. Vai sair. Bom, então vamos voltar aqui. A gente está no capítulo... Então, os 2 primeiros capítulos ele faz essa introdução, ele deixa licença para o próximo capítulo, ele fala um pouco, né, disso aí que as meninas explicaram bem. Mas aí o 3º capítulo já, assim, tipo... Assim, tapa na cara, assim. Aí ele fala... O nome do capítulo é Passion is Bullshit. Você pode fazer Paixão. o tapa na cara de novo, por favor? Ficou muito legal. É o quê? Pode fazer o tapa na cara de novo? Ficou muito legal, eu queria deixar isso registrado. Eu não sei reproduzir agora, eu perdi a naturalidade. Flash! Você vai poder rever ali na gravação depois. Vou fazer um ringtone. Não, mas esse negócio que ele falou de goals are... qual foi o negócio de... passionate... Isso é o que eu ouço falar que aquele livro Good to Great fala. Exatamente isso. Que basicamente parece que a tese do livro Good to Great é: você não tem que seguir a sua paixão. Você tem que fazer algo que você seja bom e você vai se tornar ótimo naquilo. E quando você se tornar ótimo, você vai começar a adorar. Você vai se apaixonar por aquilo. Porque é o que exatamente o autor agora do Gilbert falou, né? Que seres humanos gostam de fazer coisas que nós somos bons de fazer. Uhum. Então, tipo assim, se eu sou boa em fazer análise de dados, eu quero fazer análise de dados. Se eu sou boa em tocar guitarra, eu quero tocar guitarra. Isso. Então, é exatamente o que esse livro Good to Great fala. Então, ao invés de ficar procurando sua paixão, vê uma coisa que você é bom, se torne ótimo naquilo e a paixão vai seguir. A crítica dele em relação à história da paixão, e na verdade foi legal a galera falar do Jobs agora, porque parece que ele vai meter o pau no Jobs. Não chegou essa parte ainda. Mas a sensação que eu tenho é que ele vai começar a meter o pau no Jobs. Por quê? Mas tem algum pedaço ali que só sugere, assim, mas ele não abordou isso ainda. Não falou, assim, eu só fiquei com essa sensação. A gente não chegou lá ainda. Mas, de qualquer forma, eu perdi o fio da meada agora. Ai, caramba. Eu acho que ele fala também de que tem um selection bias, né? Que você só ouve isso. A questão de que paixão dá certo do pessoal que deu certo das coisas que eles são apaixonados. Isso. Você não ouve você troca a causa e o efeito, né? Isso. Você não ouve a história de ir pra casa uma pessoa, nossa, adoro lá, dançar balé clássico. E nunca teve uma carreira em balé. Tipo, super apaixonada. Existe um exemplo que é o André Agassi, que odiava jogar tênis, mas... Sério? Tinha um nadador que tinha essa história também, né? O Cassius Clay, não é? Não, o Cassius Clay era boxeador. Acho que é boxeador, não sei. Tinha um nadador que não gostava de nadar também.
Mas eu acho que... Mas a minha impressão sobre esses atletas, posso estar enganado, eu não conheço a história deles, eu não sei nem quem são que vocês estão falando, mas eu acho que é um efeito... Eu não lembro onde foi que eu li sobre esse efeito, que é o seguinte, o cara ele começa, sei lá, chutar aqui, o Neymar. Ele começa a jogar bola porque ele é bom, porque ele gosta, é um lazer. Hoje já não é mais lazer, né? Quer dizer, pode até ser, mas hoje é obrigação. Ele é pago, tem que jogar e tem que jogar bem, tem um monte de expectativa. Então, quando o profissional, quando o atleta sai do amador e muda para o profissional, tem um efeito aí de não ser mais por prazer. E aí tem muitos relatos de que eu odeio o que eu faço, mas a pessoa esquece que um dia ela fez por prazer. Um dia ela gostou. O Agassi fala que ele não gostava, mas ele notou que ele era bom. E aí começou a ganhar campeonato, viu uma possibilidade financeira, mas ele fala que ele odiava. O cara odiava, mas é que ele viu a possibilidade e falou, cara, eu sou bom nessa merda e ganho. Então vou ganhar dinheiro com isso. O Gilbert, o Adam Scott. Adam Scott, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala um pouco... Primeiro, ele fala que, assim, ele justifica essa história da paixão, tem a ver com alguns livros que a gente já leu, né? Que fala sobre... É muito mais fácil você vender uma história de que paixão levou ao sucesso. Por quê? Porque paixão todo mundo pode ter. Nem todo mundo vai ter talento. Esse é o argumento dele. Então, é muito mais fácil você vender. Eu acredito muito nessa história de que a gente acaba se apegando nas histórias que se vendem, né? Então, são sempre histórias anedóticas. Então, por exemplo, Steve Jobs, o gênio, maluco, né? Tipo, que venceu, que ele era super talentoso e por isso que ele teve sucesso. São histórias anedóticas. São legais, são bonitas, porque seguem ali a história do herói, a jornada do herói, né? Então, tipo, são muito legais as histórias, a gente se sensibiliza com elas, mas elas talvez não sejam verdadeiras. Então ele questiona isso, ele vem questionando nesse capítulo. Uma das coisas que ele aborda, ele fala o seguinte, tem um problema de survivorship bias, ou survival bias, que é o seguinte, só conta a história quem teve sucesso, quem seguiu a paixão e teve sucesso. Quem seguiu a paixão e fracassou, não conta para ninguém. Não tem livro, dois livros, Renatão, que eu acho que a gente pode discutir aqui no futuro. Um é The Black Book of Entrepreneurship, que é um argentino que escreveu. Mas que basicamente ele tem essa tese, né? Eu vou escrever um livro para te convencer a não empreender. E tem um outro que é The Horse to Ride, alguma coisa assim. Esse eu não conheço. The Right Horse to Ride, que é basicamente um livro que ele fala sobre os cemitérios. E ele fala a importância de você escolher o cavalo certo, na hora certa, para você subir no cavalo, porque a tese do livro é que ninguém fala sobre o cemitério. As pessoas só falam sobre as grandes conquistas. E o cemitério é muito gigantesco. Boa. Muito grande mesmo. E depois ele fala um pouco sobre esse negócio de que a causalidade das coisas, né? A paixão levou ao sucesso, ou o sucesso fez com que você se apaixonasse, que é isso que a Dé estava falando agora há pouco. Às vezes, essa paixão, justamente a hipótese dele é que pode ser que a paixão seja a consequência do sucesso, e não o contrário. Então, é um ponto para ficar, enfim, atento. E ele vai abordar, ele volta nesse tema, né? Porque ele olha com esse olhar cínico para o mundo. Né? Mas eu gostei muito do capítulo. Muito bom, muito legal. Inclusive, ele sem usar a palavra de ciência, ele aborda algumas questões de ciência, né? Que é justamente survivorship bias é uma delas. Né? E aí depois ele vai entrar ele vai começar a dar os exemplos das empresas que ele tentou, dos empreendimentos que ele tentou e falharam. O que vocês mais gostaram das histórias aí que ele traz? Eu não vou falar porque são muito engraçadas. O negócio do como é que é o nome? Flipperoo, que ele queria fazer um negócio. Explica o que era. É tipo, antigamente tinha disquete e o pessoal botava disquete, queria botar com papel e ele queria criar um envelopinho que ele chamou de, acho que é Flipperoo o nome que ele botou, que vem de canguru, para você botar como se fosse a bolsa do canguru. E ele queria botar com a gravatinha do Gilbert. Assim, ideia maravilhosa. Mas ele teve uma ideia ali no livro que ele falou, só não consegui fazer porque eu não consegui contratar programador indiano para fazer. Pô, bora fazer essa parada aí.
O que eu gostei muito do capítulo dos exemplos é isso, assim, mostra a diversidade, não está focado em uma área, ele tentou de tudo, né? Foi restaurante, videogame. E pelo que eu entendi lá, sei lá, ele começou a programar não porque ele gostava de computação, mas porque ele queria fazer o videogame. Assim, eu achei muito... Duas coisas saltaram muito para mim. Foi a questão de, ele falar do timing, porque ele investiu numa empresa que era anterior ao YouTube, que nem eu falei antes, então achei isso super interessante. Achei interessante que ele foi super sarcástico, falando, e o YouTube ganhou $milhões, e você crente que foi o YouTube que ele investiu, falando, então, não foi no YouTube. Faltou timing. E a outra coisa que eu achei super interessante foi ele falar do restaurante, que ele falou, apesar de ser super mal sucedido, foi uma das experiências mais gostosas que eu tive de vida. Porque é super bacana eu conseguir comer num restaurante que eu sou dono. Então, assim, eu achei isso super legal, essa questão de você aproveitar a vida, de você... Tipo, apesar de ter sido um fracasso, foi uma coisa super gostosa de eu passar, de eu fazer. Então, assim... E tem uma outra pergunta que eu acho muito boa a gente se fazer, né? Quando a gente entra, que uma vez um colega fez para mim, nessa questão, assim, é fracasso, é sucesso. Mas o cara falou assim, mas calma aí, você começou a tocar só para ganhar dinheiro? Essa é a sua meta única? E aí você para pensar e fala, não, né, porra? Então, o sucesso... A meta do sucesso podem ser várias, né? Pode ser se divertir, aprender, comer no restaurante, etc. Tal, e ganhar dinheiro junto. Então... E aí, quando esse relato dele é maravilhoso, porque é isso aí, foi um puta sucesso para ele, o restaurante. Né? Ele conta como fracasso. Não, economicamente como fracasso. Ele está levando em conta o financeiro, né? Mas assim, teve outros itens que aparentemente eram importantes para eles e era um fator de sucesso, né? E que foi um sucesso, que não ficou de pé, que é um problema, claro, tem que ficar de pé. Mas na hora que ele conseguir essa equação, né? Uma pessoa conseguir essa equação, é uns puta sucesso. Tem alguns amigos meus que fizeram essa opção, assim. Então, assim, bicho, sei lá, vou falar um número, né? Então, o cara ganha 60 pau, oferece para ele um salário de 100 pau, mas aí, tipo, todo o tempo extra que ele tem vai para o saco. O cara fala, não aceito, eu tô no ápice do que eu considero sucesso para mim, que é chegar em casa, ver meu filho para academia, né? E ganhar 60 mil. Se eu ganho 100 mil, vai sumir meu filho, academia, leitura, ver filme, e aí eu vou deixar de ser um sucesso para mim, na minha cabeça. Teve 2 amigos que tomaram essa decisão, achei maravilhoso. Assim, cara, é óbvio que estamos falando de um valor também que dá, né? O cara já ganha bem e tal, mas são métricas de sucesso que eu acho que tem que entrar também, nossa felicidade, nossa paz, nossa... A gente esquece, né? E ele toca nisso, né? Quando ele está falando aqui, porque ele... O que é que ele fala? Me deu branco agora. Oh, meu Deus. Eu vou lembrar. Quando você estava falando, eu lembrei. Quando você lembra aí, Marcelão, eu queria só falar de mais 2 ideias que ele colocou. Ele patenteou uma ideia para fazer a introdução de texto em teclado numérico. Quando o celular ele não era esse de tela digital, era o teclado numérico. Ele bolou uma ideia para você escrever letra desenhando padrão no teclado. Ele tem patente, gente. Olha só. E a outra coisa é quando ele fala ele já tinha ganhado algum dinheiro e aí ele deu dinheiro para... ele queria investir esse dinheiro, né? E aí ele tinha um banco, que era o Wells Fargo, e deu esse dinheiro para o Wells Fargo investir. Aí o Wells Fargo, os especialistas, né, os investidores profissionais do Wells Fargo, investiram em Enron, WorldCom, e aí ele começou a perder a fé, entendeu? Nesses investidores do banco, começou a tomar ele mesmo as decisões financeiras. O que eu lembrei aqui, Rony, que eu ia pegar aqui como exemplo, que ele fala que querer e estar disposto a pagar o preço são 2 coisas diferentes. Então, talvez para esses seus amigos aí falar, pô, tu quer ganhar 100 pau? O cara fala, quero, mas esse é o preço. Não quero mais. Assim, querer eu quero, mas eu não estou disposto a pagar o preço, né? O
o inglês tem até uma diferenciação que eu gosto muito, né? Que é o I wish, I want e I will. E eu acho muito interessante que will, no sentido do desejar, seja também um prefixo para o amanhã, para o futuro, né? I will do that. E, ao mesmo tempo, I will de vontade, né? It's my will, né? I will follow my will. Então, acho que o inglês tem essa diferenciação de níveis de querer. O português não tem. Talvez um gostaria, um futuro do pretérito, mas não é tão claro assim como I wish, I want, I will. E o I wish é uma coisa meio... É bem hipotético, né? É algo quase impossível, sei lá, algo distante, né? Aí o capítulo 5, ele falou ali dos fracassos empreendedores dele, e no capítulo 5 ele fala sobre o fracasso mais espetacular que ele teve, que ele foi fazer, ele é de Nova York, do estado de Nova York, e aí ele estava fazendo faculdade de accounting, não, o que era? Economia. E aí ele vai para uma entrevista de emprego em Syracuse. E aí ele vai para a entrevista de emprego sem carregar blusa, né? E aí ele chega na entrevista de emprego, dá tudo errado. Ele foi sem terno. Isso, ele fez tudo errado. E aí ele sai da entrevista de emprego, já estava escuro, e aí o carro dele quebra. Quem não conhece Syracuse, é um lugar frio pra diabo. Estava no inverno lá, carro quebrado no meio da estrada, não tinha ninguém, não tinha celular na época. Eu acho que a temperatura estava tipo menos 10 graus Celsius, uma coisa assim. Ele falou por aí. 0 graus Fahrenheit, que eu não sei quanto isso dá 0 graus Fahrenheit. Isso é menos 16, mais ou menos. Tava assim, bem frio. Tipo, quando o pessoal fala congelante, tava congelante. Tipo, abaixo de 0. De camiseta. Frio desagradável. E aí ele fica desesperado, ele fala assim, caralho, eu vou ter que correr aqui para esse lado aqui, porque senão eu vou morrer, se eu parar de correr, meu corpo vai gelar. Fudeu. Aí aparece alguém lá, uma caminhonete, salva ele, e aí ele pensa o seguinte, antes de aparecer alguém para salvar, ele pensa, se eu sair dessa, eu vou morar num lugar quente. E foda-se. Eu vou vender o meu carro merda, vou pegar pagar uma passagem só de ida para Califórnia e dane-se. Aí, exatamente o que acontece. Um cara aparece lá no meio da estrada, salva ele, né? Ele consegue sair daquela situação, pega lá o diploma de faculdade dele lá na universidade que ele fazia e vai morar na Califórnia. Ele fala, né, que ele troca com a irmã dele o carro por uma passagem só de ida. Imagina o carro, tá ligado? Mas aqui é normal você ter esses carros meio capengas. Mas eu acho interessante porque isso mostra o quão aleatórios são essas escolhas dele. Tipo, o jeito que ele decidiu, vou me mudar para Califórnia porque eu tô ferrada aqui no frio. Eu vou fazer tal faculdade porque meu colega de turma falou que é legal fazer economia. Eu vou para essa faculdade porque tem mais mulher do que homem. Tipo, são coisas, tipo assim, aleatórias. Uhum. É fantástico, né? E é muito legal porque ele fala com uma honestidade, assim, ele fala com uma transparência sobre o assunto, né? Acho que isso é fascinante, assim. Ele faz o que você falou, né, Renata? É quase uma visão cínica de tão sincera que é, de tão realista que é, né? Sim. Então ele fala muito da falta de senso dele, né? Como ele não consegue entender as situações. E, na verdade, ele fecha, eu acho que esse capítulo, falando, inclusive, de como ele foi vestido com um terno que ele ganhou e como no avião surgiu uma oportunidade para ele, só, assim, na opinião dele, só por ele estar vestido com a roupa adequada ali. Na verdade, esse é no capítulo seguinte, que é justamente o capítulo que ele fala dos goals versus systems, que é aquele papo que a gente estava fazendo. Mas, assim, como eu queria encerrar daqui a uns 10 minutos, vocês podem continuar, não sei se vocês preferem continuar. Eu vou ter que ir também. Acho que a gente pode encerrar também. Vamos encerrar, a gente começa nesse capítulo semana que vem? Pode ser? Tá bom. Pode ser. Porque ainda tem pra galera ler. Ele indo pra Califórnia.
Ele indo para a Califórnia, acho que é um bom ponto para a gente parar. E aí, então, só para fazer o encerramento de hoje aí, o que vocês acharam, quem leu? O que achou até agora do livro? Uma nota de 0 a 10 ou recomendações? Bom, então já vou me excluir porque eu não tenho nem como dar nota. Mas leia o livro, Rony. É muito bom, viu? Beijo, vou ler. Valeu, Rony. Um abraço. Eu digo mesmo que, assim, não tem como opinar. Estou aqui, glória a Deus. Não sou capaz. Eu, assim, a nota depende muito da expectativa, né? Eu vou dar, até agora, eu vou dar 10. Eu acho a leitura leve, eu acho bem escrito, ele vai direto ao ponto e ele tem um estilo de escrita que me agrada, assim, eu gostei de ler. É uma leitura entretida, não fiquei bored, em momento nenhum. Foi tipo me senti super entretido lendo e acho muito legal essa linha tênue aí entre o realismo e o cinismo, né? Acho que ele joga bem esse jogo e chama muita atenção. Assim, é muito... Assim, eu já li algumas, né? Eu não sou tão conhecedor assim, mas é bem no estilo Gilbert mesmo. Assim, é bem legal a escrita, é bem gostoso o texto. Concordo. Eu tô adorando o livro. Por enquanto, tá 10. Eu estava até discutindo o livro com meu marido. Eu acho que o que eu gosto muito do tom de voz dele é que ele é bem despretensioso. Ele, na introdução, já fala: eu não sou o dono da verdade, estão aqui 6 modos para você descobrir o que é verdade para você. Tipo, se as coisas não batem mais do que uma dessas categorias aqui para você descobrir a verdade, talvez você tenha que, sabe, reavaliar a informação que você está recebendo. Então, assim, não tome o que eu tô falando como regra. O que eu vou falar é o que aconteceu comigo, vou ser honesta com vocês, porque eu sou maluco, eu não tenho nada para esconder. E, assim, é bem maneiro, e ele tem umas lições, assim, muito bacanas, que são lições que outras pessoas também falam, né? Que nem eu tava citando esses outros livros que trazem essas lições dele, mas ele traz de uma maneira muito gostosa de você ler. E uma coisa que eu gostei dele, da leitura, né, foi que ele tem essa visão muito positiva do mundo, ou muito positiva das experiências dele. Ele sempre tenta tirar alguma lição das experiências que ele passa, e ele leva a vida de uma maneira muito leve, na minha opinião, que é uma coisa que eu admiro. Então, achei muito legal. Estou gostando bem. E nessa que você falou, ele ainda vira e fala: se você lê alguma coisa e desconfiar que, tipo, eu estou falando alguma besteira, provavelmente você tem razão. Assim. Ele é bem despretensioso, ele é bem, bem legal. Legal, muito bom. Eu também estou gostando demais do livro, achei tipo, muito fácil de ler. Eu gosto dessa sinceridade, assim, da autenticidade, né? Como ele fala realmente o que ele pensa, você sente ali que, né, tipo, não está querendo fazer média com ninguém, né? Tá falando realmente o que ele acha. Ele não tem vergonha dos erros dele, né? Então ele é bem franco quando ele conta os erros bobos que ele cometeu. E eu acho que é a melhor forma de você se relacionar com os erros, sabe? De uma forma saudável, usar como fonte de aprendizado. E é isso. Eu acho que o limiar que ele consegue manter uma linha tênue ali entre cinismo e realismo. Eu acho maravilhoso isso. Eu nunca vi ninguém conseguir fazer isso com tanta perfeição. Eu concordo com a avaliação de que ele parece que é realmente o autor do Gilbert ali, né? Tem ali um sarcasmo, uma ironia. E, pô, eu tô achando fantástico. Perfeito livro para começar o ano. Também. Nota 10, total. Pô, primeira vez aí que eu vejo isso acontecer, hein? Unanimidade é que o grupo tá pequeno hoje. Não, acho que no Factfulness o pessoal tava dando um bom. Eu perdi esse encontro. O Factfulness foi também. Tem razão. Concordou que o Factfulness foi do caralho. Assim, tipo, O Diamond também. O Diamond todo mundo gostou, sim. O grande problema do Diamond foi que ele se prolongou muito no mesmo assunto, né? Ele pesou. A tal ponto a gente tinha gostado mais. Mas acho que ninguém deixou de gostar do livro, né? Só falou que cansou, né? Entendi. Tá bom, galera. Perdi, né? Eu comecei o Diamond, depois eu perdi, né?
Então, o Batman foi muito bom. Não, mas acho que esse vai no tipo livro bom, leitura gostosa. Tipo... Vamos deixar aqui um aviso que nós chegamos à marca de 5 ouvintes. Se são membros do grupo ou não. Uhul! Dobramos! Né? Como assim, 5 ouvintes? Isso foi ao vivo? Tá no Spotify. Ouviram o podcast. Mas é ao vivo isso? Não. Grava e sobe. Tá gravado e sobe. 5 ouvintes no Spotify. Tem 5 pessoas no follow. Então, se você quiser ouvir as nossas discussões do Factfulness que vocês perderam, tá lá. Só ouvir. Irem aí. Vou. E aí depois eu mando meus comentários do texto lá. Isso. E é isso. Interage lá. Então, galera, se vocês gostaram da discussão de hoje, deixem comentários, sigam o podcast. Dá like, clica no sininho. Dá like. Ativa as notificações. Notificações. Entendeu? E deixem sugestões do que mais vocês querem que a gente discute sempre. A gente vai ignorar totalmente.